Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, já que sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que peca mostra que não o viu, nem o conheceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra se fez carne, entre nós ela habitou, e todos que a acolheram, de Deus filhos se tornaram. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois, hoje em dia, a gente tem que aproveitar um pouco a tecnologia. Tem aplicativo da liturgia diária, né? Tem liturgia, tem canção nova, basta baixar. Não precisa ficar dependendo
da liturgia, baixa, tem vários aplicativos, tem lá, os aplicativos hoje são maravilhosos, tem a liturgia diária, o santo do dia. Então, usa um pouco também a tecnologia, né? Pode baixar, a maioria são de graça. Bem, hoje nós temos então essas leituras de pós-epifania. Essa carta de São João, como sempre, muito, muito rica. Ela praticamente é um livro espiritual. Diz o seguinte: qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Aqui qualquer coisa nós recebemos dele. É uma certeza que nós recebemos. Nós discutimos na última formação sobre isso. Quem viu a última formação sobre a oração? A gente discutiu sobre essa questão. Se eu recebo, se é uma garantia de receber, por que eu não vejo? O que você recebe com garantia 100% que você recebe? O que Deus te dá quando você reza? Se você cumpre os mandamentos e reza, qual é a garantia que você recebe? O que você recebe de Deus? Uma graça. Uma graça. Agora, se essa graça corresponde ao que você pensa ser melhor, é outros 500, são outros 500. Certo? A graça sempre você recebe. Vamos lá. Seu filho pequeno quer, não sei, alguma coisa que não é tão importante para ele, né? Pensar alguma coisa aqui para... Chora querendo chocolate. Como o amor do pai e da mãe é gratuito, o pai e a mãe vai corresponder ao choro, mas nem sempre quer dizer que vai dar chocolate. Não, olha, tem isso aqui, né? Oferece outra coisa. Por quê? Porque o pai e a mãe têm uma capacidade infinitamente maior do que uma criancinha para saber o que é melhor para ele. Mas o pai e a mãe não deixam de corresponder a um pedido. Assim é Deus. Claro que os santos, com o tempo, os santos entram no acordo com Deus. Porque os santos vão se sentindo tão pequenos, tão pequenininhos, que eles se conformam a Deus através do Espírito Santo. Como? Eles vão renunciando a si mesmo a tal ponto que quem reza neles é o próprio Espírito. Se é o próprio Espírito Santo, não vai bater de contra a vontade de Deus. Mas enquanto nós não chegamos a essa maturidade espiritual, a maturidade da infância espiritual, mesmo assim, quando você pede, está lutando para ser uma pessoa boa, Deus responde com a graça. Se a graça vai corresponder àquilo que você pensa que é o melhor, nem sempre. Porque Deus vai te dar algo que é o melhor. E às vezes a gente não tem consciência do que é melhor para nós. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Quem guarda os mandamentos permanece em Deus e Deus permanece com ele. Que Ele permanece conosco, sabemos-lo pelo Espírito que Ele nos deu. Nós fomos batizados e recebemos o Espírito Santo. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Como é que chama isso aqui?
dom do discernimento dos espíritos. Isso é importante. O demônio, ele não é bobo. É bobo, mas não é bobo. Não é? Quando ele vê que alguém está naquela conversão eufórica, ele vai tentar seduzir para o erro usando coisas sagradas, santas, não é? Ele vai, de repente, colocar uma raiva do trabalho, porque o trabalho tira você da oração, como se o trabalho não fosse algo que você pudesse oferecer como oração. Aí você começa a não fazer direito. Ou então, às vezes, até dos afazeres da família. Ele começa a botar na sua cabeça que aquilo está te atrapalhando, que os seus filhos, marido, atrapalha você estar com Deus. E, na verdade, não é assim. Né? Em outras pessoas, ele coloca que essa liturgia aqui não é certa é outra liturgia. Né? Que a língua é o latim, e que não deve ser outra língua, que ficou ruim porque tirou o latim, aí vai atrás de missa que só tem latim, né? E vai colocando coisas sagradas, né? Que padre que presta só quem usa batina, né? E vai te colocando coisas que só alguns lugares têm, e você começa a criticar aquilo que não faz de acordo com a sua vontade. Isso vai gerando uma divisão interior e exterior. As duas. Te coloca para fazer jejum, mesmo quando você está trabalhando, e você às vezes está com dor de cabeça, não consegue trabalhar direito. Ou quando está estudando, não consegue estudar direito, que está em jejum, coloca uma certa prudência. Então o demônio é esperto. Por isso, claro, a primeira coisa é ter direção espiritual. Ter um diretor espiritual. Segundo, você, na sua oração, pedir o dom de discernimento dos espíritos. Isso, apesar de ser coisa sagrada, santa, é esse o caminho melhor? Realmente é aqui, Senhor. Ter sempre uma humildade, né? De buscar discernir aquilo que Deus está colocando no seu coração. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Né? Ou então confundir a vida espiritual com a prosperidade também. Né? O demônio pode... Você começa a crescer financeiramente, fala, não, porque você é santo. E não tem muita coisa a ver uma coisa com a outra. Né? E aí, quando as coisas vão mal lá na frente, aí você entra aí num desespero. E ele só espera esse momento. Aí você acha que Deus não está com você mais, porque quando estava indo tudo bem, é porque Deus estava. Agora que está indo mal, Deus não está. Isso não é verdade. Isso aqui é um livro espiritual, esse texto. Este é critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito leva a professar que Jesus Cristo veio na carne, é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo. Aqui, quando também tem heresias hoje, quando coloca que Jesus é só mais um profeta, que o Espírito Santo veio com Jesus, depois veio... Isso existe, né? Mas para nós, isso aqui é mais fácil de discernir. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e vós vencestes o anticristo. Essa
capacidade de ter certeza que nós já vencemos o mal, né? Pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Mas nós não vencemos com as nossas forças, porque convosco está aquele que é maior. Convosco, ou seja, Deus está conosco, a nossa força é Deus. Quem como Deus, São Miguel, né? Nós temos que usar a graça, os anjos, as forças celestiais. Como é que a gente usa? Oração, penitência. Oração, missa, adoração. Assim que a gente usa a arma que a gente tem. Os vossos adversários são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. O mundo lhes presta ouvidos, ou seja, você vai ser perseguido pelo mundo, falando do bem. Tem muita gente que vai, tem um padre em outro lugar, que fala, nossa, eu tentei publicar um pouquinho do que você publica, quase acabaram comigo. Eu nunca mais mexi com isso. É porque você tem que ir sabendo que tem um preço, né? Que todos vão te criticar, que você vai ser caluniado. Você não pode recuar. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro. Eu recomendaria a ler esse texto hoje, de novo, tá? Ele é muito rico. Leia meditando, quem fizer adoração, leia esse texto meditando, que vocês vão ver quanta riqueza tem num texto pequeno. Difícil de falar agora em homilia de manhã. Certo? Que Jesus nos dê a graça de discernir bem os espíritos e combater o anticristo com a força que ele nos deu, que é a graça, os anjos, a força do céu.